Então, é cada talento distribuído segundo a capacidade de cada um. E aí, eu não vou ler o texto inteiro, mas eu vou só dar uma pincelada para quem não conhece. Eu acredito que dificilmente, né, existam pessoas que não conheçam, mas a gente tem que trabalhar com essa possibilidade. Quando você lida com o público, você tem que pensar com a cabeça do cliente. Eu não tenho que fazer aquilo que eu gostaria que fosse feito. Ele que quer ser tratado. Então, nós vamos observar esse ponto aqui. E a um que deu 5 talentos, ele, e tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e ganhou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2 talentos, negociou com eles e também ganhou outros 2 talentos. Mas o que recebeu 1 talento, ele foi, cavou na terra, enterrou aquele dinheiro do seu senhor. E muito tempo, imagina a cena, né? Imagina a cena. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez as contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste. Estou lendo bem rápido para a gente adiantar o assunto, que tem muita coisa e para não ficar cansativo para vocês. E aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-lhe 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos. E o que granjeou 2 talentos, e o Senhor lhe disse: Bem, servo, está bom, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. E chegando também que recebera 2 talentos, disse: Eis aqui, granjeei outros 2, ou seja, ganhei outros 2. E disse-lhe o seu senhor: Está bom, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas, sempre que acontece um mas chegando também o que recebera 1 talento, o cara recebeu só 1 talento. E mesmo assim ele ficou com medo de investir. É isso que está dizendo aqui, ele ficou com medo de investir. O medo, que nós vamos trabalhar um pouquinho lá na frente. E chegando também o que recebeu 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia que és um homem duro, que colhe aonde não semeia e ajunta aonde não espalhaste. E eu fiquei atemorizado, ou seja, não era só medo, era atemorizado, era mais do que medo. É o medo que te paralisa. Porque o medo é um mecanismo de defesa. E todos nós temos medo de alguma coisa. A pessoa que disser que não tem medo, né? É bem complicado. É um perigo, tanto para ela quanto para as outras pessoas. Porque todos nós temos medo de alguma coisa. Mas o medo, ele não pode te paralisar. O medo é um mecanismo de defesa para você ter cautela. Você vai numa rodovia que é 100 por hora, você não vai andar 120. Você vai numa rodovia que é 50 por hora, você não vai andar 100. O medo é uma cautela. Né? Se tem uma panela de água fervente no fogo, então o medo da criança vai fazer com que ela não fique lá mexendo, não fique perto, mesmo porque os pais não vão deixar. Mas de qualquer forma, quando uma criança ela tem medo, então ela tem um mecanismo de defesa, de proteção. Ela não vai ficar subindo nas coisas, não vai colocar o dedo na tomada. Quando uma criança ela não tem medo nenhum, ela se machuca com muito mais facilidade. Mas isso é assunto para outra hora. Mas nesse caso aqui, é o medo que te paralisa. E muitos de nós não fazemos as coisas por medo. E existe vários tipos de medo. O medo de não ser aceito, o medo de não ser aprovado, o medo de desagradar pessoas. E esse é um assim medo terrível, porque é a necessidade de aprovação. Você deixa de fazer aquilo que Deus te chamou pela necessidade de aprovação de pessoas que não estão nem aí para você. Que elas não estão fazendo nem a parte delas e elas ainda querem dar palpite na sua parte, na sua vida. Então, assim, se você tentar agradar todo mundo, você nunca vai fazer nada.